Começa agora mais um Cine Vitor, essa edição muito especial, porque é o programa 330. 330 com um convidado muito especial, Rodrigo Santoro aqui. A gente já se falou algumas vezes, mas foi tudo muito rápido. Em momentos de muita emoção também, né? De homenagens. E agora a gente está aqui para falar do filme O Tradutor, que aliás, ano passado no Cinepé, quando você foi homenageado, e a gente conversou um pouquinho, você já falou desse filme na coletiva. Ah, é verdade. Eu já tinha feito, eu fiz em 2017. Eu lembro que você falou que era a história do pai dos diretores, aí ficamos muito curiosos para saber o que Chegou. tinha a ver, né? E agora chegou. 4 de abril vai estar aí. E acho que aquela pergunta que todo mundo deve fazer para você, Rodrigo Santoro fala russo no filme. Russo. Como é que foi? O filme é falado em espanhol, você é brasileiro e fala em russo no filme. E fala bastante ainda. O personagem é cubano e é um professor de literatura russa. Então a metade do filme é falado em espanhol e metade em russo. A resposta... A primeira coisa que eu fiz foi colocar no Google como aprender russo em 4 semanas. E a primeira resposta foi: russo é das 3 línguas mais difíceis de se aprender. Muito motivador. E eu segui fazendo a pesquisa e falei... realmente pode ser uma ideia meio idiota eu me colocar nessa situação. Mas... o filme tinha... o roteiro, quando eu li, eu fiquei primeiro fascinado com a história, não sabia dessa história, acho que a maioria das pessoas não sabe, e depois comovido. E esse tipo de coisa a gente não racionaliza, isso é uma coisa que a gente sente. Então eu passei mais ou menos, eu estava planejando tirar férias, eu tinha emendado alguns trabalhos, não planejava trabalhar, passei uma semana tentando sabotar a ideia de fazer o filme, mas involuntariamente eu não parava de pensar na história, até sonhava, e eu falei, eu preciso escutar isso e eu vou encarar aí o desafio mesmo da língua. Eu sempre imaginava no pior dos cenários, se eu falar tudo errado, depois eu vou dublar. Conversei com eles falaram, o mais importante é que a gente consiga contar a história, né? Independente da língua. Não é a primeira vez que eu atuo em língua estrangeira, não é a mesma coisa que atuar em português, né? Eu estou muito mais livre em português. Sim. Mas eu me conectei, me concentrei nos conflitos, na humanidade do personagem, e aí no caso o russo e o espanhol são questões técnicas que eu tive que trabalhar, me preparar para poder conseguir contar a história. E você falou essa coisa da emoção, você ficou pensando no filme, sonhou. Eu assistindo, eu fiquei imaginando por que o ator topa fazer o filme, a gente pensa, né? E eu acho que agora você falando, dá para entender muito bem, porque o filme é muito comovente. E muito interessante que ele traz também um contexto histórico aí. Sim. Porque depois do filme, estava eu pesquisando a história inteira, a gente já sabe, claro, tem uma cena que mostra a queda do muro de Berlim, mas não é o foco da história, mas isso também acaba trazendo consequências para os personagens, né? E tem esse momento de emoção, você ali, apesar de uma ficção, é um filme, é tudo de mentira, mas isso aconteceu. Né? E você sentiu uma responsabilidade de contar uma história, apesar de não ser uma figura pública, como até o outro Rodrigo, o diretor, falou na coletiva, também não tinha essa preocupação, não era contar a história do pai deles. Claro. Era uma história que aconteceu com o pai deles, mas eles queriam... Mas existia essa responsabilidade de você levar para as telonas essa história que já existia, ainda mais vindo dos pais dos diretores? Absolutamente, é inevitável. Porque eles estavam ali no set me assistindo, então, e me dirigindo, e ao mesmo tempo tudo muito delicado, mas a forma como eles conduziram o set era muito intimista, a gente conversava sempre baixinho no canto, e a gente foi criando, eles me deixaram muito à vontade para sugerir coisas, para improvisar coisas, para criar junto com eles. E o importante era que em cada cena a gente conseguisse expressar o que a cena pedia, independente do russo, do espanhol, do pai, era o que essa cena quer dizer. Então, como é que a gente encontra isso? No final das contas, a gente está sempre buscando humanidade. É o que faz com que as pessoas se conectem, né? O humano ele se encontra no mundo inteiro, apesar da diferença das culturas, do idioma. Eu acho que é por isso também que eles escolheram um brasileiro, independente de eu ser brasileiro, eles viram que eu poderia fazer a personagem, se tratando do pai. Então, para mim, foi
foi muito comovente isso. Eu senti que era para eu fazer mesmo. Apesar das férias estarem programadas, foram adiadas. Ainda bem que fez, viu? Sim, eu tô muito agora contente. E só agora que a ficha tá caindo, que eu tô vendo o filme, tô vendo a reação das pessoas. E tô muito contente, tô muito feliz porque reafirma a importância de, às vezes, tomar riscos, né? Sempre que possível, arriscar. Claro, arriscar com consciência, mas arriscar, acreditar no instinto, nas coisas. Eu senti mesmo, foi muito mais do que uma decisão racional. Não foi uma escolha. Pelo contrário, se eu ficar pensando nisso, vou fazer em russo, como é que eu vou fazer isso? Se eu ficar pensando... Eu não faria, se eu pensasse, eu não faria. Se você for muito racional, você faz uma equação matemática e você fala, não vai dar certo. Por que eu vou me meter nisso? Mas eu nunca fui por aí. Eu sempre conduzi as minhas escolhas muito baseadas no meu instinto, numa espécie de voz interna, sem nenhum misticismo, mas me escutando, e eu confio muito nisso. E acho que a gente percebe muito isso na sua trajetória também, nas suas escolhas de papéis, assim, que são papéis muito marcantes. Você tem uma trajetória muito bonita na televisão brasileira, depois no cinema e depois foi lá pra fora, né? Mas agora, por mim eu conversaria muito mais sobre o Tradutor, porque eu vi muito... Mas vamos falar dele já de novo, mas agora, já que esse programa é um programa especial, e agora temos a oportunidade de estar aqui sentados, mas com Programa calma. 330. 330. Olha, tem duas coisas. Tem um filme 300 e tem um filme 33, que eu fiz. Verdade. E tem o Jesus Cristo, que morreu com 33 anos. Então a gente está, sem ser numerólogo, eu estou falando já, esse número já evocou 3 coisas aqui na... Então, eu já vou nem falar desses 3, então. Pronto, então pula. Vou lembrar alguns filmes que você fez, e aí você lembra uma palavra, pode ser um momento, uma coisa rápida. Tem que ser a primeira coisa que vier na mente. Primeira coisa que vier na mente. Espontaneidade. Espontâneo, Tá. Um filme que eu gosto muito, você foi muito premiado com esse filme. O filme também foi muito premiado. Bicho de 7 Cabeças. Primeiro. Foi meu primeiro filme. Foi meu primeiro encontro com o cinema. Foi meu primeiro pulo no precipício. E daí depois foi só... Não parou mais. Continuo pulando. Não parei de pular, não. Mas quando parar, tem alguma coisa errada. Aliás, pulou no precipício de verdade em Lost, mas isso é seriado, não vou falar aqui. Abril Despedaçado. Poesia. Para mim, um Abril Despedaçado é poesia pura. Poesia na imagem. Poesia. Eu lembro de uma experiência incrível que eu passei no sertão da Bahia. Inesquecível. Filme lindo. Carandiru. Desafio. Um dos mais intensos que eu tive, em todos os sentidos. Ainda mais num país tão machista como o nosso. Heleno. Heleno. São tantas palavras, eu não consigo nem escolher uma. O Heleno eu me aventurei a produzir. O Heleno foi um filme em preto e branco. O Heleno foi um filme sem concessões. O Heleno foi a história que o diretor e a gente queria contar. Mas o Heleno me abriu muitas portas fora do país. Curioso, né? No país, aqui no Brasil, ele foi bem, a crítica gostou muito dele. O público foi, enfim, não compareceu muito, eu gostaria que tivesse comparecido muito mais. Mas ele está, hoje em dia, fácil você procurar ele online. Hoje em dia a gente, enfim, vê, eu não sei exatamente onde ele está, mas ele está por aí. Acho que ele está até no iTunes. Mas ele fora do Brasil, até hoje, ele é uma espécie de cartão de visitas. Meus agentes, meus representantes mandam muito o Heleno, muitos diretores, e ele é uma espécie de um filme que ele apresenta um pouco do meu trabalho para as pessoas fora do país. Que bom, também é um filme muito, muito bom. Concorda quando dizem que você é um gênio temperamental? Não sou um gênio, apenas sei muito bem o que quero, o que gosto. Para encerrar, então, o último, o Tradutor. O que vem na sua cabeça, o Tradutor?
Emoção. Não, emoção. Emoção. É a emoção que me conduz. Quando eu falo emoção, não me entenda errado. A gente não está falando de melodrama. A gente não está falando da emoção sublinhada. Está falando da emoção sutil, da emoção do humano. Acho que humano. É porque emoção, eu sou muito emoção. E emoção não é chorar. Emoção é tudo. Emoção é raiva, emoção é alegria, emoção é euforia, emoção é frustração. Emoção, sentimento. Eu acho que a tradução do tradutor é essa, sentimento. Dígale, por favor, к сожалению, на данном этапе все, что они могут сделать, это облегчить ее боль. Rodrigo, muito obrigado. Adorei. Ainda tinha aqui, ó. Tinha As Panteras Detonando, foi seu primeiro filme lá fora. Simplesmente A Moradora da História, que eu adoro. Não Por Acaso, Tchê, I Love You, Philip Morris. Ih, muita coisa. Ben-Hur. Tô velho, rapaz. Ih, tem muita coisa pra fazer ainda. Valeu, obrigado. E tem mais aqui o Tradutor no Cinevita. Dia 4 de abril, nos cinemas. Ты говоришь по-русски? Да. Я не хочу больше химии. Мне это не нравится. Rodrigo, bueno, es uno de los grandes actores, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, punto. Es un hombre con un talento increíble. Quisiera que todo fuera como antes. Deberías sentirte muy orgulloso